Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 14, nós vamos ler até o 21. Diz assim: Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de onde, igreja? Não leia mais não, deixa eu explicar o que estava acontecendo aqui. Não vou ficar entrando na questão de tempo, a teologia, nada disso, só para te mostrar o que estava acontecendo. O Daniel, ele fazia parte do quadro ali dos sábios. Era aquelas pessoas que eram preparadas pela sabedoria para poder resolver causas, inclusive naquele tempo resolver sonhos, interpretar sonhos e por aí afora. Deixa eu contar a história. O Daniel fazia parte do reino, que um dia o rei sonhou. Ele teve um sonho e ele ficou intrigado com aquele sonho, encucado ali, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso saber. Aí chama não sei quem e ninguém consegue revelar o sonho, interpretar o sonho. Chama não sei quem lá e a pessoa também não consegue. E o rei então, meu irmão, ele manda um decreto: todos os sábios serão mortos. Daniel estava incluso ou incluído no meio dos sábios. Daniel iria morrer. O tempo de Daniel já não era um tempo de felicidade, de alegria, era um tempo de tristeza. Meu irmão, muitas vezes algumas coisas acontecem e muda o tempo da nossa vida. Às vezes aquele tempo de alegria, sabe, que vai chegando, que é aquela expectativa do feriado, você fala, vou sair com a minha família, né? Alguns, né? Vou viajar, vou chamar minha mãe, vai vir, aquela alegria, de repente acontece algo que muda o tempo. Era basicamente isso aí que estava acontecendo. Aqui nós nos deparamos com Daniel já sendo preparado, ele estava sendo levado para a morte. O tempo de Daniel não era mais de vida, era um tempo de morte. Mas olha o que vai acontecer, por favor. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, versículo 15: Porque se apressa tanto ao decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, versículo 16. E Daniel, atenção, entrou e pediu ao rei que lhe desse o que, igreja? Tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Você notou? O Daniel então viu que chega correndo lá no rei: o Arioque acabou de me falar que o senhor mandou matar todo mundo, mas o senhor não me pediu a revelação do sonho, o senhor não perguntou para mim o que se trata. Por favor, rei, me dá mais um tempo. E olha o que vai acontecer agora, ó. Versículo seguinte: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem, atenção, misericórdia a quem? Como que você pede misericórdia a Deus? Fazendo uma o quê? Guarda os detalhes. Para pedir misericórdia a Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Atenção agora. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a quem? Daniel começou a orar e Deus mostrou para ele qual era a interpretação dos sonhos. Naquele exato momento, o tempo de morte que existia agora foi mudado por um tempo de vida. Amém, igreja? Logo depois de Daniel fazer uma o quê? Mas continua que eu quero chegar agora. Versículo seguinte, por favor. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Atenção. E ele muda o que, igreja? Os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos ou inteligentes. Olha para mim. Aqui Daniel deixou bem claro. Depois de uma oração, Deus mudou o que do Daniel? Deus mudou o que, igreja? Olha para o pastor. Mas se Deus mudasse o tempo, Daniel o que? Ele viveria ou morreria? Pode se preparar, tá? Porque alguma coisa que estava decretando alguma destruição na tua vida, Deus hoje vai mudar esse tempo. Olha para o pastor aqui. Tem muitas pessoas que o tempo que ela tem vivido é um tempo de doença, irmão. É um tempo de dívida. Tem gente que tem vendido almoço para poder comprar a janta, igual a minha mãe fala, rapando parede com colher para fazer farofa. Eu já vivi uma fase dessa assim, irmão. Estou falando para você. Eu falo com brinco não, fala a verdade, que o primeiro hambúrguer que eu fui comer, que a gente comprou, eu tinha 18 anos, quando eu comecei a trabalhar num supermercado chamado Bretas, lá em Patinga. Tem até 2 lojas ainda, tinha um monte, é um supermercado de Goiás, né? Tinha um monte, aí só tem 2 lojas agora. Eu lembro que quando eu recebi meu salário, eu falei: mãe, posso comprar um hambúrguer há 18 anos? Estava pedindo autorização minha mãe, porque era criado dessa maneira. Era uma dificuldade tremenda. Quinta-feira, a gente orando aqui, eu falei com o pessoal que a primeira pizza que eu comi, pergunta para mim, qual o sabor? Pergunta.
Pergunta! De ovo. Minha mãe fez um omelete, fez ele redondo assim, sabe? E cortou igual pizza. Colocou uns carocinhos de milho ali e falou: toma aí, meu filho, é pizza de milho com ovo. É uma luta tremenda, irmão. Isso eu falo com você, que tem gente que vive esse tempo. Ela não é porque ela é descontrolada, ou porque ela não organiza bem, ela não administra bem o bem que ela tem. Sempre quando aparece uma doença, tem que gastar um pouquinho que tem. É um tempo de dívida. Tem gente que é um tempo de problema familiar. Pastor, toda família tem problema, meu caso é demais. Sim, a gente entende que muitas pessoas estão vivendo um tempo diferente. Mas o Daniel estava, com o verbo conjugado aí no passado, ele estava vivendo, porque o nosso Deus mudou o tempo de Daniel. E o mesmo Deus está aqui para poder mudar o nosso tempo em nome de Jesus. Agora guarda para o pastor. Guarda uma coisa que o pastor vai lhe falar. Será que você está disposto mesmo a fazer o que Daniel fez para Deus mudar o seu tempo? E ninguém vive eternamente no mesmo problema. Eu costumo dizer que o problema ele tem duas datas. Ele tem a data que começou e tem a data que vai terminar. Só que tem gente que não acha que não tem. Meu amigo, o tempo hoje vai ser mudado. Diga amém. Josué capítulo 10, versículo 12. Eu vou repetir algo que eu falei na semana aqui. Mas algumas pessoas não estavam, então a gente tem que falar. Josué, capítulo de número 10, versículo de número 12. Então Deus muda o quê? Deus muda o quê, gente? Estão achando que vocês estão com jejum de palavras, é isso? É igual um amigo meu, sempre fazia esse jejum assim. Jejum de palavras, jejum de chocolate, jejum de café. Não, esse período eu vou ficar um mês sem tomar café para Deus me dar uma benção. Falei, rapaz, você está todo errado. Não é nem a mensagem, Eclesiastes 5 diz que Deus não dá bênção para voto de tolo, irmão. Se você não quiser comer o chocolate, traz para mim que eu como, viu? Que bobeira, a melhor coisa que você tem é renunciar ao pecado, irmão. Não é renunciar a um desejo, um gosto seu, que é um gosto de comer. Renuncie o pecado, irmão. Você quer a melhor forma de Deus ele abençoar os meus votos é renunciando o erro, irmão. Comer chocolate é igual comer sem carne. Na época, aí passa o ano todo pecando e fazendo tudo errado, né? Aí chega na Semana Santa, é um santinho. Como diz um amigo meu aí, o pastor Bento, ele faz assim. Vai ver, Deus não leva em consideração o voto de tolo, irmão. Capítulo 10, versículo de número 12 de Josué. Atenção. Então Josué falou ao Senhor. Josué estava falando a quem? Falar ao Senhor, Josué estava fazendo uma o quê? Vai guardando os detalhes que é tudo proposital. No dia em que o Senhor deu os amorreus das mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Olha para o pastor que eu vou explicar o que estava acontecendo. Posso explicar? Vem aqui os meus atores. Cadê o Bobento, o Bobato? Vem aqui. Presta atenção. Eu já expliquei há uns dias atrás e vou repetir porque tem gente que não viu. O Josué, lutando pela conquista da terra prometida, chega neste lugar onde existia um inimigo. Presta bastante atenção. Existia um inimigo que ele era especialista em lutar durante a noite. Ele não tinha facilidade que o povo de Israel tinha de lutar durante o dia. E a batalha começou a ficar ferrenha. Posição de batalha. Isso, mais perto. Isso, espera aí. E ali o sol estava, ao sol. Se tiver como pegar ali, André, para a gente ver o sol. Tá bom? E ali o sol estava. E aí o inimigo falava assim: se chegar à noite já era. Se chegar à noite já era, não acaba o dia. E o sol já dando tchau, querendo ir embora. E a lua querendo aparecer. Guarda o detalhe, ele é a lua. Olha para mim aqui. Olha o que o Josué vai fazer. Isso aqui, meu irmão, você nunca mais vai esquecer. Se chegasse a lua, à noite, quem é que venceria? O inimigo. Mas e se o tempo permanecesse durante o dia? Quem venceria? O povo de Israel. Olha aqui para o pastor. O tempo estava sendo, porque como qualquer tempo, o dia já estava indo embora, o sol já estava querendo sair e a lua estava querendo chegar. Olha para mim, o que o Josué vai acabar de fazer? Ele estava fazendo o quê? Mas a oração de Josué era para Deus mudar o quê? Era para Deus mudar o quê? O tempo. E aí? Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente Gibeon. Traduzindo:
fica aí, não vai para lá. E tu, lua, some lá no vale de Ajalon. A lua sumiu. Versículo seguinte agora. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jacel, das crônicas. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Atenção agora. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de quem? De um homem. Porque o Senhor pelejava por quem? Quem é que orou e Deus parou o sol? Quem que orou? Quem que orou? Mas por que Deus ele ouviu a oração e mudou o tempo? Porque Deus lutava para o povo de Israel. Sabe qual que é a boa notícia? É que Deus luta por nós. E nas nossas orações Deus vai mudar o nosso tempo em nome de Jesus. Aplauda Jesus aí por causa dele. Obrigado, tá? Volta para lá. Você tem vivido, qual é o tempo que você tem vivido? Gente, fase ruim não fica para sempre. Eu costumo dizer que no casamento existem as fases, né? Dizem que quando casa tem a fase de adaptação. Não é verdade? Eu não dizem que, mas minha esposa e eu, a gente passou por essa fase não, irmão. Acho que a gente já nasceu um para o outro mesmo. Verdade, é a panela e eu sou a tampa. Mas olha para o pastor aqui. Tem fases. Você tem que saber qual que é o tempo que você está vivendo. E você tem que ter convicção que o Deus que pelejava por Israel mandou o filho dele naquela cruz morrer para poder lutar por você. Então a mesma bênção que Deus, ele de uma certa maneira ele deu para Daniel e deu para Josué, ele dá para a gente. Eu vou te dar mais um exemplo. João capítulo 11, versículo 41. Pastor, o senhor disse que o chicote vai estar lá daqui a pouco. Estou só fazendo você rir para a dor ficar menor. Vamos lá em João capítulo 11, versículo de número 41. Deus muda o nosso tempo, irmão. E muda, e muda, e muda. João capítulo 11, versículo 41. Eu não vou contar a história toda não, porque a história é um pouco longa. Mas você lembra do Lázaro? Lembra ou não lembra? Sim ou não, igreja? Jesus chorou porque o Lázaro morreu? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. Eu tenho uma mensagem que daqui uns dias eu vou trazê-la aqui para você. Estava até conversando com um pastor no escritório uns dias atrás sobre ela. Jesus não chorou porque Lázaro morreu, irmão. Só contando a história rapidinho, a mensagem é outro dia, eu vou pregar. Só estou dando o spoiler da mensagem. Estou aprendendo a falar chique, você viu? Spoiler, sei lá se é spoiler, é isso aí mesmo. E aí, olha aqui, o Jesus então, quando recebeu o pedido que o Lázaro estava doente, o que Jesus ele falou? Essa enfermidade não é para o quê? Mas para o quê? A vida. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro ou não sabia? Então por que Jesus vai chorar porque Lázaro morreu? Você acha que Jesus era fingido? Era fingido? Era duas caras? É aquela que te abraça, na hora que você sai mete a lenda em você? Não, Jesus não era duas caras. Então já eliminamos uma hipótese. Ele não chorou porque tristeza porque o Lázaro morreu, porque sabia que ele ia ressuscitar. Agora, você acha que Jesus chorou porque ele fingiu ser um camarada de compaixão para todo mundo, pressionar todo mundo? Não. Por que Jesus chorou? Quando ele chegou no lugar onde o Lázaro estava, ele imaginava, ele entendia que Lázaro estava ali numa cama, esperando ele chegar para ele ressuscitar. Mas quando ele chegou, o Lázaro estava sepultado e com a pedra posta no sepulcro. E eu imagino, você pode pegar a tradução do original para a nossa língua, você vai ver que o choro de Jesus não é um choro de tristeza ou de fingimento. Sabe aquela expressão, chorei de raiva? Sabe, já viu aquela expressão? Porque Jesus não queria que eles colocassem uma pedra onde ele deu uma palavra. Quando você coloca a pedra, você dá o caso como o quê? Encerrado. Jesus queria que eles fizessem isso? Não. Então a gente tem que começar a entender um pouco mais as coisas. Mas deixa isso aí para a mensagem do outro dia. E aí Jesus então chega lá e você já sabe o que vai acontecer. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres o quê? Jesus estava fazendo uma o quê? Você já está conseguindo raciocinar? Daniel, ele fez para Deus mudar o tempo, ele fez uma o quê? Nós estávamos agora no Josué, para Deus mudar o tempo, Josué fez uma o quê? Jesus agora, para mudar o tempo de Lázaro, Jesus estava fazendo uma o quê? Continua, versículo seguinte: Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Atenção, e tendo dito isso,
clamou com grande voz: Lázaro, sai para onde? Não é redundância isso aí não, não é erro de português, depois eu te explico já. Deu outro dia. Versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados em faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai o quê? Mais uma vez eu te pergunto, Jesus mudou ou não mudou o tempo de Lázaro? Sim ou não, igreja? E você está com medo do tempo que você está vivendo? Você está sem expectativa, sem esperança, porque você está vivendo um período de morte, não estou falando física não, mas a morte espiritual. Você já não tem nem ânimo de vir à igreja. Você vem, ora, como diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Verdade? É ou não é assim? Meu amigo, mas o diabo é assim, ele só vai se opor quem está no caminho certo. Mensagem para outro dia. Mas olha para o pastor, você está com medo, meu irmão? De quê? Se a morte entrou no seu casamento, Jesus muda esse tempo. Se a morte entrou no seu filho, porque ele não está aqui hoje na igreja, o bom filho a casa torna, Deus muda esse tempo. Você está com medo de quê? Você está com medo de quê? Está pensando em largar e fazer tudo de coisa errada? Meu irmão, Deus muda o nosso tempo. E aí eu vou para a parte que eu falei que o chicote ia instalar. Às vezes o tempo ruim vem, não é porque o diabo colocou. Às vezes o tempo ruim vem por permissão de Deus para a gente tomar vergonha na cara. E não vou medir aqui de uma certa maneira o que Deus quer falar, eu vou falar o que Ele quer que eu fale. Tem gente que está aqui, que está vivendo um tempo ruim, não é porque o diabo é forte, é porque ele está fraco. Por desobediência, porque às vezes era uma pessoa antes, hoje não está sendo a mesma pessoa. Começou entregando flores para a mulher, bombom, chocolate, Ferreiro, sei lá o nome, não sei se é Rochedo, Ferreiro Rochedo. Agora está dando só aqueles que ganham um anel no boteco. Às vezes o tempo ruim vem porque você mudou, irmão. Às vezes o tempo ruim vem porque você mudou. Agora o pau quebra. Isaías 38. Ligava para a mulher na madrugada. Não, na madrugada não, porque a mulher estava dormindo fora, né? Ligava para a mulher no horário do almoço, o trabalho: ó, querida, meu coração por ti bate. Ligava, era um amor, irmão. Hoje está grosso, estúpido, sabe? Não conversa com ninguém, é só na frente do computador trabalhando. Eu falo contigo que os 3 pilares da vida são Deus, família e depois trabalho, irmão. Adianta nada perder a família para ser. O que adianta ser um excelente profissional e um mau marido? Melhor você ser um bom marido e um bom profissional. O que adianta, irmão? Nada sobrepõe. É Deus, família. O tempo às vezes muda, é porque a gente é cabeça dura. E não tem, meu irmão, que achar que é do meu jeito. Deus eu faço Deus do jeito que Deus me entende. Nunca vai te entender se estiver agindo fora da palavra. Esse Deus está sendo pregado por aí afora para poder passar a mão na cabeça de artista. Não é o Deus que está na Bíblia não, irmão. Para passar a mão em cabeça de jogador, passar a mão na cabeça, não sei, que se Deus hoje estivesse aqui, Jesus estivesse aqui, ele andaria com as prostitutas. Que dia é isso? Que pouca vergonha é essa? Está perdendo o temor com o nome de Deus. Eu duvido. Jesus, ele poderia ir lá na irmã, na prostituta, e dar para ela uma palavra para convertê-la, mas para andar junto com ela não. Que evangelho é esse? O tempo ruim às vezes chega, porque existe em nós desobediência. Olha Isaías 38, versículo 1 aí, por favor. Diz assim, ó: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o que, igreja? Mortal. Porque para quem não sabe, Ezequias tinha sido um grande homem de Deus. Um homem que tinha comunhão com Deus até debaixo d'água. Mas de repente foi se esfriando, e você vai ver o que vai acontecer. Veio a doença mortal para ele. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, ele disse: assim diz quem, igreja? Ele não falou assim diz o diabo. Ele diz assim diz quem? O Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não o quê? Já sabemos que o tempo de Ezequias era um tempo de vida ou de morte. Mas quem é que desenganou Ezequias? Foi o diabo? Foi o médico ou foi Deus? Meu irmão, ser desenganado pelo médico, a gente ora, a gente crê no impossível. Mas e ser desenganado por Deus? A gente está pintando a imagem de Deus que não existe, pessoal. Aquela imagem está sendo pregada por aí, é tão bonita, aí desliga a luz tudo,
e coloca um foco de luz na pessoa, e aquela palavra é muito bonita, só que massageia o seu ego, não muda nada na sua vida. Esse evangelho que está sendo pregado por aí, como o apóstolo Paulo fala, é anátema, irmão. Modificar o evangelho. A gente vê, e a maioria dos casos de problema que a gente atende, não é porque o diabo foi lá e colocou o problema, a pessoa deu uma brecha para o diabo entrar. A maioria dos casos, irmão, eu posso garantir para você, 90% dos casos, um ou outro não, aí o diabo está atacando, aí a gente vai lá e desce o pau nele. Agora, olha para o pastor, e quando é que Deus te desengana? E aí? O caso do Ezequias foi isso. Mas por que Deus permitiu isso acontecer com Ezequias? Eu vou te mostrar agora. Versículo seguinte: então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e aqui ele fez o que, igreja? Orou a quem? Ao Senhor. Versículo 3: e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade. Ele andou ou andava? Está andando ou andava? O verbo andar aí está conjugado no presente, no futuro ou no passado? É o que eu estou querendo dizer. Você pode ter sido o melhor obreiro da igreja, mas já passou, irmão. Já passou. A Bíblia fala que é melhor o fim do que o princípio. Como diz o poeta popular, não importa como você começa, o importante é como você termina. Apesar que importa sim como você começa. Começar errado vai terminar errado. Eu falo e não estou aqui querendo que você fique com medo, não. Mas você era uma pessoa antes, hoje você está sendo outra. É por isso que o tempo ruim chegou. O tempo ruim na vida de Ezequias veio por quê? Porque em algum momento da vida ele abriu mão da pessoa que ele era. Pode ser, não estou jogando, não estou chutando, mas pode ser no casamento. Não é mais a mesma pessoa, não é mais a mesma irmã dedicada. Hoje é só esse negócio do WhatsApp aí. Às vezes o camarada, só o cara que trabalha, eu não acho errado. Se o camarada tem dinheiro para poder bancar a mulher em salão, sabe, fazer que umas unhas igual que parece unha de gavião, né, que as irmãs dá nem para fechar a mão, vai pegar as coisas, pega assim, ó. Se o cara aguenta bancar, irmão, beleza, ele está de parabéns. Eu não acho errado, não. As irmãs digam aí, fala Deus, fala. Olha para mim aqui. Mas se o camarada, só o cara está trabalhando, e ele chega em casa, não tem nada nem pronto, nem a cama você arrumou, você se prepara porque vai chegar o tempo ruim, viu? Está mais esmazelada que tudo, irmão. E se perguntar a notícia da rua, conta tudo. É verdade, irmão. Você pergunta para ela assim, o que aconteceu na novela tal, ela conta tudo. Mas se perguntar para ela, ele leu a Bíblia hoje? Eu não estou falando só da mulher não, porque tem homem que é sem vergonha, irmão. Que às vezes a mulher rala pra caramba, chega em casa, o bicho está lá, pançudo, igual a capivara em cima do sofá. Muita... Ai, meu Deus, como é que eu posso descer desse jeito? Ai, mas muitas pessoas não são mais as mesmas. Esquece agora casamento. Não, casamento sim. Tem quanto tempo que você não dá um beijo na sua mulher, rapaz? Ah, não, a gente já está há muito tempo. Quando você chegar com 30 anos, o meu cunhado, mas a minha irmã, acho que já tem quase 30 de casados. Ele não pensa assim não, são 8 filhos, amigo. E todos na presença de Deus, tá? Todos na presença, um toca, um canta, outro prega. Tudo uma benção, nunca vi meu sobrinho falando um palavrão. Olha para o pastor, não vem com desculpa não, amigo. Tem gente que na igreja não é mais a mesma pessoa. Ela até vem, mas ela é a mesma coisa de quando ela estava na religião. É mecânico. Esquece membro. Falar de pastor agora. Tem gente que está me escutando aí como pastor. Mas mudou, não é mais o mesmo pastor. Não visita o povo, não faz um jejum, só fica pegando mensagem na internet e pregando. Não faz uma consagração. Visita só os bom, né? O coitado, o mais pobrinho lá não visita. Toma cuidado, porque tem tempo ruim que vem. Não é porque o diabo colocou, é porque a pessoa mudou. E estou falando, e vou continuar falando.
Lembra-te, ele dizendo, ó, peço-te que andei diante de ti, em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias o que, igreja? Ele reconheceu que ele precisava mudar. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi o teu pai. Atenção, ouvi a tua o quê? Ouvi a tua o quê? Oração, e vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias quantos anos? Versículo 6. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e essa cidade, e defenderei esta o quê? Só isso basta por enquanto. Deus mudou ou não mudou o tempo de Ezequias? Era um tempo de morte, agora era um tempo de... Olha para o pastor. Mas a bênção, ela veio só para Ezequias? A Bíblia diz que Deus iria livrar a cidade, incluindo a família de Ezequias. Sabe qual que é a moral da história? É que quando Deus mudar o seu tempo, Ele vai mudar o tempo da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus muda o tempo, irmão. Não tem tempo ruim que permaneça. Mas toma cuidado, porque tem tempo ruim que a gente está vivendo, que a gente é cabeça dura. Deus dá a direção, a gente não obedece. Vou repetir o que eu já falei. Por que não se batizou ainda? Não se batiza, não aceita Jesus, fica no amaziamento, não casa, e os dois estão na igreja. Hein? É verdade, irmãos. Mas agora eu chego na parte final do culto, já quero orar. Nós notamos algo em comum em todos os casos. Começando de Daniel, Josué, Jesus e Lázaro. Nós poderíamos falar de Pedro e Dorcas, que orou também. E agora chegamos em Ezequias. Em todos os casos, algo em comum foi notado. Eles viveram sim um tempo de morte, Deus mudou para o tempo de vida. Mas esse algo em comum foi o que todos fizeram? E daqui a pouco nós vamos fazer o quê? Se prepare que Deus vai mudar o nosso tempo em nome de Jesus. Agora olha para o pastor aqui. Tiago 5,16. É muito sério. Cara, nem dá um beijo na mulher, irmão. Aqui a mecânica todo dia chega em casa, dá um beijo na mulher. Aí a mulher dá um beijinho na mulher na testa assim, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem? Aí quando o cachorrinho vem, ai meu cachorrinho. Como diz um amigo, né? Trouxe um osso especial para você lá do pé. O cachorrinho tem que ser tratado bem, irmão. Mas o cachorrinho daqui a pouco vai, viu? Pastor, por que não vai minha mulher e fica o cachorro? De jeito nenhum, né, meu irmão? Mas olha para o pastor. A união no casamento, quando é bem sucedido, faz a pessoa ir bem em todas as áreas. Você vê o pastor aqui rindo, pregando e Deus abençoando, é porque o pastor está bem no casamento também, irmão. Não guarda uma coisa, você vai mal dentro de casa, você vai ver do que é no trabalho. Se resolva com a sua mulher. Não beija aqui agora não. Mas quando chegar em casa, dá um beijo nela e pede perdão para ela. Tá? E mulher é a mesma coisa. Você gosta de ficar muito no salão ali de beleza ali. E me desculpa as irmãs que tem salão de beleza aí, mas corta a fofoca lá de dentro, irmão. Aí fica ali, um fala, não sei o que, corta, não deixa não. Aí chega em casa e quer que o camarada ouve tudo que aconteceu. Não é assim? Meu bem, hoje de manhã quando acordei, eu abri os olhos, bocejei. E aí, meu bem, eu fui lá, fui fazer o café. Você acredita que eu deixei a máquina ligada? Aí o camarada, eu sei como é que é. Olha para o pastor aqui, não estou falando dessas coisas, não. Muda, meu irmão, muda no relacionamento. Seja aquele, como diz o poeta popular, amante à moda antiga para sua mulher, tá? Que ainda leva flores para ela. Muda, meu irmão. Quem não dá assistência abre espaço para concorrência, hein? Estou te dando uma dica, viu? E se a sua mulher não tiver temor, ela vai te largar para ficar com o outro. Quando ela é sem vergonha, você está dando atenção, ela é sem vergonha mesmo. Mas por causa de você, não. Gente, o que o pastor está falando aqui pode até ser brincadeira, mas é algo sério. Tem gente que está experimentando um tempo mau, porque é cabeça dura. E isso você tem que analisar em tudo: vida espiritual, a sua vida pessoal, a sua vida no trabalho, a sua vida familiar. Você está dando cabeçada, para com isso aí. Às vezes é até na parte de dízimo e oferta. Missionário, uns dias atrás, pregou algo muito importante a respeito do dízimo, que eu acho muito válido ser dado aqui. E o missionário dizia que o diabo não importa de você prosperar, ele não quer ser repreendido por Deus.
Porque a Bíblia fala que quando você dizima, quem é que repreende o devorador? É Deus, irmão. Não é o pastor. Então, cada vez que você dizima, Deus vai lá e dá uma chicotada no diabo. O que ele não quer é que você dizima. Mas eu só estou falando disso aqui só para você entender que às vezes o tempo ruim que você está vivendo na vida financeira é por desobediência, irmão. Está comprando coisas que não é nem para poder comprar, está dentro da sua casa. Está levando o pé. Se o seu marido esqueceu a cerveja, não lembra ele não, irmão. Aí vai lá, bem, você esqueceu a gelada. Aí está aqui sexta-feira, sai demônio do meu marido, sai. Tem que sair de você. É verdade, irmão. Eu não é igreja. Amigo, tem gente que está vivendo tempo ruim é porque é cabeçudo. Está fazendo tudo errado. E aí olha a parte principal e eu termino. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros. Para que o que, igreja? Para sarar, sair do tempo de doença e ir para um tempo de cura, de saúde. Eu tenho que orar sim, mas em cima eu tenho que me acertar. Você viu o que ele disse ali? Confessar uns aos outros as culpas. Você está vendo? Agora a parte que eu queria chegar e eu termino. A oração feita por um pecador, por um herege, por um adúltero que não se arrependeu e pediu perdão, mudou, tá, pessoal? Não tem mais nada de errado não. Falando que está lá e não confessou. A oração feita por um adúltero, é isso? Por um mentiroso, por um bravão. É isso que está escrito ali? É a oração feita por quem? Justo. Quando a roupa é justa, ela está colada. O justo com Deus é aquele que anda colado com Deus. É isso. Consegue entender assim? Sim ou não? A oração feita por quem, igreja? Pode muito em seus o quê? O Daniel era justo. Sim ou não, igreja? Daniel era justo. Sim ou não? Deus mudou ou não mudou o tempo? O Josué era justo. Sim ou não? Deus mudou ou não mudou o tempo? Aí você pega o Ezequias, o próprio Jesus. O Ezequias deu uma vacilada, mas era um homem justo. Era ou não era, igreja? Orou, Deus mudou ou não mudou o tempo? Agora eu te pergunto, e você? Você está sendo justo, que se não orar não vai adiantar nada. Gente, não engana não, irmão. Chega num ponto que a gente ou toma a posição e muda, ou a gente vai continuar vivendo um tempo ruim. Eu volto a dizer, você mudou. Você mudou. Orava sempre, entregava a cesta básica, que é algo legal, tá? Não que o seu dízimo, tá? Porque cesta básica você entrega com outra coisa, dízimo você entrega na igreja. Entregava a cesta básica, ligava para a mãe. Tem quanto dia que você não liga para sua mãe, rapaz? Você está doido, irmão. Você tá, pastor, mas minha mãe está velhinha. E você um dia chega velho também, eu torço para que caia o dente. Fica com a boca murcha. Para o seu filho fazer a mesma coisa contigo. Você mudou, irmão. Ô, irmã, você tem que analisar isso. E aí, eu te pergunto uma coisa e eu quero que você responda. Valeu a pena esses homens que oraram e Deus mudou o tempo serem justos, sim ou não? A mesma coisa eu te pergunto, vai valer a pena ou não vai você a partir de agora ser justo? Então, se você está justo, levante a sua mão para glorificar o nome santo de Deus. Nós vamos orar e Deus vai mudar o nosso tempo em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus.